Piperno, vamos agora acompanhar lá em Brasília, porque neste momento a comissão especial aprovou a PEC do fim da escala 6x1. Apesar, então, da orientação da bancada do PL, tivemos, então, a orientação de cada uma das bancadas que fazem parte dessa comissão especial que discutiu, ao longo desse mês de maio, a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40, sem nenhum tipo de corte de salário, já com algum período de transição de cerca de 14 meses. Aí é o momento da comemoração, onde o presidente da casa, aí o Alencar Santana, do PT de São Paulo, comemora 34 votos a favor, 4 não, num quórum de 38 deputados. E aqui, gente, quem votou não foi, aliás, se a gente poder voltar a outra tela também, teve ali alguns deputados que são, inclusive, da oposição, votaram contra, então, a redução da jornada de trabalho. A gente está vendo comemoração por parte da classe trabalhista, do relator, de toda a bancada da comissão especial, muita gente fazendo festa, ali também Lindeberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, partidos da base do governo. E é claro que agora a discussão é para o plenário da Câmara dos Deputados. Tá aí, meus amigos, a gente consegue ver então assim, Gilson Marques, Júlia Zanata, Maurício Marcon e Osmar Terra. Foram os 4 deputados que votaram contra o fim da jornada 6x1. O restante, um quórum de 38, votaram a favor, nenhuma abstinência. Então, placar de 34-4 sendo aprovada e agora será levada ao plenário. A expectativa é que seja levada ainda esta noite pelo presidente da casa, Hugo Mota. A gente vai seguir aguardando até mesmo a apuração dos nossos repórteres. Beatriz Souza está lá no meio de toda essa muvuca, de toda essa movimentação, vai trazer já mais detalhes e também as repercussões dessa aprovação e se essa PEC será aprovada ou pelo menos votada ainda hoje no plenário da casa ou amanhã, como era o cronograma inicial que foi divulgado pelo presidente da casa, Hugo Mota. E por que, gente, ganhou um ar de suspense ou pelo menos contornos de discussões no plenário? Porque a orientação da bancada do PL era aprovar na comissão especial, mas levar um destaque de preferência para a redução da jornada de trabalho de 4x3. Diminuir ainda mais a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas. Mas isso não é porque eles defendem uma redução ainda menor, muito pelo contrário, é uma tentativa de obstruir as discussões dentro da Câmara dos Deputados e atrasar cada vez mais aí, a votação dentro do plenário da casa. Ô Zé Maria Trindade, você com toda a sua experiência, sempre acompanhando essas discussões, você já tinha visto essas manobras ou essas tentativas de obstruir os trabalhos, ainda mais numa pauta extremamente popular, que tem um apoio maciço da população e que pode utilizar e que vai ser utilizado como instrumento, como bandeira eleitoral para todo mundo que aprovar, principalmente para os parlamentares que precisam de uma reeleição? Olha, a política tem só 2 lados, viu, Cássio? Política só tem 2 lados. De um lado e do outro. Não existe essa história de estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. O senhor Diretas Ulisses Guimarães, ele tinha posicionamento. Aí ele pedia a Paulo Afonso, que era o secretário-geral da mesa, e falava: Paulo, como é que está aí? Aí Paulo dizia assim: presidente, a maioria está desse lado. Aí ele falava assim: então vamos perder logo. E colocava em votação e perdia na maior dignidade, mostrando o seu lado. Porque, veja bem, assim como eu estou dizendo de nós aqui estamos tendo lados, a sociedade e os eleitores também têm lado. Então, votar contra esse projeto, como a deputada Zanato, é um ato de coragem que o eleitor vai entender. O empresário que tem vários funcionários e que está no setor da economia de mão de obra intensiva vai entender o voto. E vai falar: essa pessoa me representa. Então, às vezes, em política, a derrota é importante desde que você esteja do lado considerado correto por você. Agora, o deputado não é uma ilha, ele tem que representar os eleitores. O PL não representa sindicatos na Câmara dos Deputados. Isso está muito claro. Não representa. Quem representa sindicatos é o PT, é o PSB, o PCdoB e o PSOL. Então é esse pessoal que tem que votar a favor de uma história assim. Veja bem, lá no Chile houve a mesma coisa e quem implementou essa semana menor perdeu a eleição. Então, assim, era de se esperar que o PL tivesse esse posicionamento, essa dignidade de ir até o fim contra. Mesmo perdendo em política se ganha.
Então, o que a gente vê aí é uma confusão. Na verdade, é o seguinte, são mais de 8 emendas nesse sentido, mas 2 principais. A principal emenda é da deputada Hilton, né? Érica Hilton. E tem também o Reginaldo Lopes, que tem uma proposta ainda mais radical, que é 36 horas. Mas ele mesmo me falou que apresentou a emenda para aumentar para 40 horas semanais. Ontem eu conversei com o Sanderson, o deputado Sanderson, e ele me disse o seguinte, que o argumento era votar a favor, porque já seria uma vitória diante da proposta do deputado Reginaldo Lopes, que era de 36 horas. E ele, o PL, estaria com 40 horas. Olha, isso é uma ginástica danada. O PL tinha que estar até o fim contra e votar e perder e pronto. Às vezes, derrota em política é vitória. E aí desnorteia. Qual é o posicionamento do PL sobre esse projeto? O eleitor não vai ficar sabendo, não.